minhas amigas, tudo bem? Muito bom encontrar vocês para a terceira aula sobre o Karl Marx. E nós vamos começar essa terceira aula falando aí sobre a visão de classes, né? Terminamos falando sobre a possibilidade da revolução de classes, que tudo aquilo que a burguesia fazia dentro do contexto, fazia e faz, né? Dentro do contexto do capitalismo, acabaria levando a classe proletariada a uma revolução, segundo o entendimento do Karl Marx. Então nós vamos começar essa aula falando sobre as classes sociais para ele. Na visão do Marx, há duas classes necessariamente dentro do capitalismo. Tá? Aquela que domina o sistema produtivo, que tem os meios de produção nas mãos, que portanto é a burguesia, e aquela que é explorada pela burguesia exatamente porque não tem o controle dos meios de produção, que nesse caso é o proletariado. Então, na visão do Marx, burguesia e proletariado potencialmente são as duas classes principais dentro do sistema capitalista, do modo de produção capitalista. E aí nós vamos apontar aqui uma terceira classe, que é o lupenproletariado, que naquela condição, naquela classe, na formação, né, social do Marx no século XIX, o lupenproletariado era aquela classe muito baixa, é aquela classe volúvel, manipulada, que exatamente por não ter, né, emprego, por não possuir uma estrutura de ocupação nos meios de produção, no sistema capitalista, é aquela que era facilmente manipulada pelos outros. Então, a burguesia, quando queria tirar o lupenproletariado da companhia do proletariado, e portanto enfraquecer o proletariado, ela comprava o lupenproletariado com pão, com circo, né? Com entretenimento, com agrados, né? Com doações, com cestas básicas e tal. E quando a burguesia se distraía, né? E esquecia de comprar o lupenproletariado, o lupenproletariado se associava ao proletariado para protestar, para lutar, né, por brigar por melhores condições de vida, por direitos, né, e, consequentemente, para que houvesse uma melhor distribuição das riquezas, né, gente? Então, o lupenproletariado era aí uma terceira classe dentro do modo de produção capitalista. Tá aí a questão classista, olha, o gráfico aponta, né, que a questão econômica e o cifrãozinho aí na imagem aponta, né, que há uma mercantilização dessas relações sociais, e nós vamos entender que é exatamente numa sociedade em que valoriza tanto o dinheiro, gente, a tendência natural é que tudo seja incorporado a uma relação mercantil, uma relação econômica. Então as relações de casamento, de amor, acabam também passar, algumas delas são mercantilizadas, relações de amizade são mercantilizadas, ou seja, gente, uma relação utilitarista, em que a gente utiliza de alguém enquanto esse alguém é importante para nós, enquanto esse alguém está me devolvendo algum tipo de vantagem, sobretudo a vantagem econômica. Então, nessas relações mercantilizadas, nós vamos ter casamentos por interesses, amizades por interesses, né? Associações empresariais por interesse, grupos políticos que acabam se juntando para vencer um outro grupo político mais forte, também por interesse, porque ali não há propriamente uma afinidade, né? Não há uma reciprocidade de sentimentos ou de valores. A reciprocidade que às vezes nós podemos encontrar na conjugação aí de grupos rivais políticos é exatamente vencer o inimigo mais forte para que depois pudessem se potencializar, rivalizar novamente numa disputa política e econômica, né? Nós vimos isso na Revolução Francesa, quando os girondinos e os jacobinos se uniram para vencer o primeiro e segundo Estado. A vida toda, girondinos e jacobinos foram contrários, né? Porque jacobinos eram de esquerda, os girondinos eram de direita, daí a concepção de esquerda e direita que a gente tem até hoje, né?
porque os girondinos eram aqueles que sentavam à direita do salão, né, na Assembleia Constituinte na França, sentavam à direita e defendiam o liberalismo, defendiam políticas de liberdade econômica que potencialmente privilegiavam a elite, privilegiavam a alta burguesia, aqueles que tinham uma condição econômica melhor, né? Então eram um tanto quanto mais egoístas, porque pensavam principalmente nas políticas que pudessem garantir interesses da alta classe, da burguesia, da alta burguesia. Enquanto que os jacobinos sentavam à esquerda do salão, no poder constituinte, e eram pessoas que defendiam políticas públicas mais sociais, voltadas para a inclusão, voltadas para a igualdade, para a melhora das condições de moradia, para a melhoria das condições de acesso à renda, para uma justa distribuição de riqueza, para o acesso a processos que pudessem garantir também uma dignidade melhor da vida das camadas populares mais baixas, né, da baixa burguesia, do povo em geral. Então, desde esse período, aqueles que defendem políticas públicas voltadas para os mais pobres, de inclusão, né, do Estado ser um pouco mantenedor, né, de algumas políticas públicas que pudessem garantir a melhoria da condição de vida dessas classes baixas, são os chamados esquerda por conta da posição em que os jacobinos sentavam no salão. Enquanto que aqueles que defendem políticas um tanto quanto liberais, voltadas para os interesses econômicos dos mais fortes, da elite, daqueles que pensam em garantir lucro e tal, são os que se afinizam com os girondinos e, portanto, são pessoas, né, os liberais, os neoliberais, os que defendem com mais ênfase o sistema capitalista, são aqueles considerados, então, de direita, porque era a posição que os girondinos sentavam dentro do salão no poder constituinte, né, na Assembleia Constituinte na França, no século XVIII. Tá bom, gente? Curiosidade importante, né? As análises, então, de Marx, para a gente entender, então, a contemporaneidade, a relação de classe e, consequentemente, a luta de classes em si, né? A mercantilização de todas as relações humanas, eu já disse. Quando que há essa mercantilização das relações? Quando a gente percebe que as relações humanas são marcadas pelo interesse econômico, são motivadas pelo interesse econômico. Então, políticos que se vendem aos agrados econômicos de presidentes, você está vendo agora o Centrão, mais uma vez, comprados aí, né, pelo atual governo, que está comprando o Centrão com cargos, com ministérios, com agrados, ministérios, né, olha, o Fundo da Nacional da Educação, gente, olha, o orçamento aí de 40 bilhões, ele entregou nas mãos do Centrão, né, o Bolsonaro. Então, quer dizer, você vê que há interesses econômicos de políticos que se vendem por conta de dinheiro, se vendem por conta de poder, né? Há relações mercantilizadas nas relações educacionais, quando você vê que a educação de qualidade é aquela patrocinada, né, divulgada e realizada pelas escolas particulares, pelos grandes sistemas de ensino, enquanto que os alunos de baixa renda, os alunos de escola pública, na grande maioria das vezes, não têm a mesma condição ou não têm sequer o acesso. Vocês viram quantos meses os alunos de escola pública ficaram sem educação, ficaram sem ter aulas, né? E agora nós estamos vendo aí que voltaram as aulas, mas há várias reclamações de professores que o material vem com erro conceitual, o material vem com erro de português, né? E, portanto, não tem atendido com qualidade os alunos aí das escolas públicas no Brasil, né? Principalmente aqui na nossa região, né? A região sudeste aí a gente tem ouvido denúncias aí, saindo inclusive reportagens aqui em Minas Gerais em relação ao material, né, em Minas que veio com erros aí conceituais, né? Vi uma reportagem essa semana mesmo. Então, a mercantilização, ela acontece com casamentos por interesse, amizades por interesse, né? Pessoas que se aproximam por interesse. Então, há sempre um interesse econômico por detrás das relações, e é exatamente por conta dessa mercantilização que a gente perde a grande riqueza, né, das relações, que é o amor, a fraternidade,
essa visão, né, de você ter reciprocidade para que possa contar um com o outro, né, uma vivência clara de solidariedade, de companheirismo. Então, essas relações, desde que o sistema capitalista, né, se proporcionou, ele, né, vamos dizer, potencializou, essas relações enfraqueceram de um modo geral por conta do egoísmo, por conta dos interesses particulares, que estão sempre sobrepondo aos interesses coletivos, aos interesses humanos, aos interesses sociais, né? E uma coisa que lamenta muito, e eu gostaria de, né, chamar a atenção de vocês, pessoal, é que todas as vezes que encontra alguém que defende a solidariedade, que defende a reciprocidade, ou que defende uma sociedade justa, igualitária, que defende que não falte o pão na mesa das pessoas, que defenda um governo que seja mais criterioso no fomento de políticas públicas que garanta uma vida melhor para todas as pessoas, essas pessoas, inclusive eu, porque eu sou um defensor do humanismo, eu sou um defensor da dignidade do ser humano, né? Somos rotulados como comunistas, socialistas, esquerdistas, petistas, petralhas. Então esse negócio tem que parar, né? É exatamente por conta desse tipo de atitude que nós estamos vendo quanto que o nosso processo democrático está se perdendo e se perdeu. Em nome, né, desse anticomunismo, desse antipetismo, nós entramos numa condição crítica, né? O Brasil está numa condição crítica exatamente por conta, né, do processo eleitoral em que as pessoas, né, demonizaram a ideia da esquerda, da venezuelização do Brasil e coisas parecidas assim que não tem nada a ver, né? Quem estuda um pouquinho política, sociologia e história vai entender que os governos de esquerda, pelo menos centro-esquerda que nós tivemos no Brasil, nunca fizeram uma medida que pudesse se aproximar de alguma coisa voltada para uma ditadura de esquerda, né? Porque comunista não é, né, gente? Ditadura comunista não existe, porque comunismo não tem a figura do Estado, tá? É um erro conceitual de quem nunca frequentou escola, de quem talvez nunca assistiu uma aula de sociologia para entender que comunismo não prevê Estado. Comunismo é a ausência de Estado. Então, se a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela ou qualquer governo de esquerda que é uma ditadura, gente, não é comunismo, tá? Por favor, tirem a ideia de que isso é comunismo, porque não é, tá? Comunismo não prevê a figura do Estado. Não tem Estado. Se tem um ditador é porque tem Estado. Se tem ditador é porque esse poder concentra na mão desse ditador que controla todo o Estado, todas as instituições. Então não é comunismo, tá? É um erro grave de conceito de quem com certeza não estudou bem a história, ou se estudou, está fazendo de conta que não sabe exatamente para ridicularizar, ou para difamar, ou para menosprezar, ou para demonizar o comunismo, tá? Porque isso não é comunismo. Pode ser um regime de esquerda, de extrema esquerda ditatorial, mas não é comunismo, tá bom? Então isso tem que ficar claro para que vocês não cometam erros em provas, né? A obrigação minha enquanto professor e a de vocês enquanto aluno é crescer intelectualmente. É sermos verdadeiros, né? Nesse momento em que nós estamos juntos na sala de aula, mesmo virtual, como é esse ambiente, mas é importante que haja coerência na minha fala enquanto professor, voltada para o conteúdo do qual eu estou trabalhando, né? Esse conteúdo está nos livros do Karl Marx, está nos livros, né, de luta ou revolução proletariada, portanto não é uma invenção minha, não é uma tendência minha, não, isso está nos livros, é minha obrigação falar sobre esse tema e minha obrigação também atualizar o tema do Marx com o que a gente vivencia na sociedade atual, tá? Não existe sentido para aulas de sociologia e de filosofia se essas aulas não trouxerem vocês para o contexto atual, para uma leitura crítica da realidade social. Esse é o sentido da gente estudar humanas, né, nos dias atuais. Nós precisamos reportar o conceito da história, nós precisamos reportar os fatos históricos, sim, mas nós temos que transpor os fatos históricos para o momento atual. Portanto, isso não é nenhum tipo, gente, de manipulação, também não é um tipo de você
fazer aí uma doutrinação, como as pessoas costumam aí, né, de centro, de extrema direita, costumam dizer que o professor de humanas faz doutrinação. Não é doutrinação, tá? Isso é ciência, isso está nos livros, nunca deixou de ser um tema, né, voltado para o ambiente da sala de aula de humanas, sobretudo quando você está estudando Karl Marx, que é exatamente um daqueles que mais discutiu a sociedade desigual, que mais condenou o sistema capitalista, que evidenciou os estudos do socialismo e que criou a figura do regime comunista, que não é o regime comunista que nós temos aí. Nenhum desses é comunista, porque comunismo não tem a figura do Estado. Tá bom, gente? Que ficamos, né? Que isso tem que ficar bastante claro entre nós, beleza? Então, essa mercantilização é algo que vem, infelizmente, desumanizar as nossas relações. A mercantilização gera egoísmo, a mercantilização gera sempre interesses econômicos, uma cultura utilitarista, né, que também é um tema lá da filosofia, quando a gente utiliza o outro, quando a gente explora o outro, quando o outro me serve enquanto ele está me devolvendo algum tipo de vantagem. A partir do momento que eu não percebo que esse outro ele atende aquilo que eu preciso dele, eu descarto. Como a gente descarta uma latinha, como se descarta uma embalagem, como se descarta qualquer tipo de plástico ou de produto que é descartável, né? E nós estamos vendo que as relações humanas também estão se tornando descartáveis à medida das condições, né, que a gente vê que as relações de casamento são breves, que as relações de amor também são efêmeras, passageiras. Quando a gente percebe, né, que as pessoas, elas não, às vezes têm aí um interesse somente em ficar, né, sem nenhum tipo de compromisso, né, uma relação solta, efêmera, de poucos vínculos, né, e isso nem sempre é vantajoso para o ser humano, porque o ser humano, como eu já disse na outra aula, na aula 2, né, nasceu para viver em sociedade, nasceu para crescer concomitantemente com os outros, nasceu para construir uma sociedade justa e igualitária, juntamente com todos aqueles que compõem esse ambiente social, né? Nasceram para ser recíproco em atitudes, em companheirismo, em política, em economia, mas também em solidariedade, né, gente? Esse é o sentido da filosofia marxista, dessa sociologia marxista. Apesar do Marx ser tão condenado por muitos nessa sociedade, o Marx também tinha muitos valores esses, né, que estão conjugados, inclusive, com uma ideia, né, gente, de humanismo, de solidariedade, de companheirismo, né, de cidadania, de dignidade, que são valores que qualquer um de nós, sendo humanos, gostaríamos de construir e de vivenciar entre nós, tá? Então isso é importante a gente destacar. Segundo item, a política também se tornou mercantilizada. Você vê campanhas financiadas com dinheiro privado, você vê caixas 2 de campanha, a gente vê escândalos voltados aí para a compra de votos, né? Então você tem compras de voto, ou você tem compras de segmentos, né, para que não aconteça, né, de segmento, como o Centrão aí, agora está em alta, né? A temática do Centrão, que sempre foi um grupo de partidos que nunca teve afinidades nem com esquerda, nem com direita, são sempre oportunistas do ponto de vista da oportunidade mesmo, né? De aproveitar a oportunidade para ora estar com quem manda, seja da esquerda, ora estar com quem manda, seja da direita, e portanto é um segmento que na política brasileira tem sido decisivo na aprovação de projetos, sobretudo projetos que interessam, né, a um sistema econômico, a um sistema político dominante. Vocês estão vendo que boa parte das medidas das pautas econômicas do atual governo têm sido aprovadas facilmente, né? Apesar de alguns, né, ou apesar de muitos não combinarem com o comportamento às vezes ditado e realizado pelo presidente durante, sobretudo, o período da pandemia, mas as pautas econômicas têm passado, né? As pautas econômicas têm sido aprovadas exatamente porque elas atendem uma perspectiva dominante, né, do capital e do interesse econômico, tá certo, gente?
Terceiro, a ciência, como trabalho morto, é utilizada cada vez mais para explorar o trabalhador. Então, a ciência, a pesquisa, gente, que é colocada numa dianteira de atender também a perspectiva econômica. Você tem aí, por exemplo, vamos observar tratamentos de algumas doenças no sistema privado e no sistema público, a gente vê que há diferença sim, né? Você vê que os aparelhos, você vê que os equipamentos, né, em hospitais públicos nem sempre estão funcionando e têm as mesmas quantidades, qualidades do que a gente vê no sistema privado, né, na rede privada. Mesmo porque é importante que se diga, gente, que o SUS foi uma das grandes criações que o Brasil teve. O SUS, ele causou inveja no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. No entanto, infelizmente, nesses últimos 3 anos, o SUS ele vem sendo sucateado, ele vem sendo, né, tirado dele verbas, pesquisas, né? O próprio atual governo ele tirou aí 9 bilhões, né, do SUS para comprar 4 navios de guerra, né? E agora nós estamos vendo a falta que os recursos para o SUS estão nos faltando no controle da Covid-19, né? Então, o SUS, gente, é algo que quando foi criado, ele foi modelo no mundo. As pessoas ficaram com os olhos assim maravilhados com a capacidade do Brasil de criar um sistema único de saúde conforme é o SUS, né? E olha que o SUS no Brasil, gente, com todos os problemas que a gente sabe que tem em razão do pouco investimento que a classe política, né, mostra ou traz para ele ou investe nele, ele tem sido um guerreiro. A gente deve ao SUS o controle dessa pandemia em muitos aspectos, né? A gente deve, graças ao SUS e a Deus, né, por conta desse trabalho maravilhoso no controle de muitas doenças, na cura de muitas doenças no Brasil, porque o SUS é que tem feito esse trabalho maravilhoso, sobretudo a essa população de baixa renda, né, de média e baixa renda no Brasil. Então, a gente vê que há sim diferenças, né? Eu não tô, quando eu falo que falta recurso, eu não estou falando mal do SUS e daqueles que compõem o Sistema Único de Saúde. Pelo contrário, eu estou aplaudindo o papel do SUS, a importância dele e de todos que compõem como trabalhadores o Sistema Único de Saúde. E de todos que utilizam esse Sistema Único de Saúde, a alegria de poder contar com esse sistema, né? Mas, no entanto, nós sabemos que há recursos que foram tirados da saúde, né? Desde o governo do Temer, quando ele aprovou lá aquela emenda constitucional, a emenda 95, né? Que congelou aí os gastos com educação e saúde no Brasil por 20 anos, né? E é exatamente a gente vê as dificuldades que às vezes o sistema passa, enquanto que lá no sistema privado a gente não vê as mesmas dificuldades, né? Então, a gente vê que há sim, né, uma ciência como trabalho morto, porque a ciência produz tecnologia, ela produz cura de doenças, mas somente aqueles que podem pagar por ela é que às vezes são beneficiados, né, por essa pesquisa, por esses equipamentos ou por essa tecnologia de cura, de tratamento, etc, né? A gente vê que a ciência, ela produz ali medicamentos que vão tornar as doenças crônicas, como diabetes crônicos, os renais crônicos, e a gente vê que há um pouco interesse através desse sistema, né, de laboratórios, desse sistema privado, de trazer para nós a cura, por exemplo, de uma doença como câncer, né? É mais fácil a gente tornar o câncer crônico, o diabetes crônico, as doenças renais crônicas, do que a gente trazer a cura para essas doenças. Porque se eu trouxer a cura, eu vou tirar o lucro, né, de bilhões e bilhões de dólares de grupos econômicos que ganham com essas doenças sendo crônicas, que ganham com diabetes crônico, que ganham com os renais crônicos, que ganham com o tratamento de câncer. Então há um interesse econômico por trás de laboratórios farmacêuticos, de grandes empresas privadas, que também não tem interesse que a cura dessas doenças cheguem para nós, né? Então isso também é uma ciência como trabalho morto. Por quê? Porque a ciência existe, a pesquisa existe, a tecnologia existe, mas, no entanto, ela não é acessível para todos nós. Principalmente aqui no Brasil, né, gente? Que a pesquisa praticamente sumiu, né? Não há verba mais para pesquisa. A verba da CAPES foi cortada, as bolsas de doutorado cortadas, as bolsas de mestrado cortadas,
o projeto Brasil Sem Fronteira, que era um projeto maravilhoso, né? Ele, desde que o Temer entrou, o Temer foi cortando, e agora ele foi definitivamente cortado, né? Projetos ligados como PET AIDS, né, para o tratamento de crianças que nascem com AIDS, foi cortadas nesse atual governo. Então há uma série de medidas, gente, que foram cortadas, né? Cortadas, mesmo que elas geravam saúde, mesmo que elas estavam atendendo a dignidade humana, mas infelizmente foram cortadas, né? E a gente vê que isso traz um prejuízo humano terrível, né? E a mídia, infelizmente, não noticia essas catástrofes, às vezes, né, perpetradas pelos governantes que têm pouco interesse em cuidar daquilo que realmente traria dignidade para os seres humanos, né? E que é papel do Estado e que está na Constituição e que deveriam ser valorizados. Então, essa é uma temática da ciência enquanto trabalho morto. Por quê? Porque ela vem sendo usada para explorar. Você tem a linha de esteira, né, a linha de produção é tecnologia, para explorar o trabalhador. Você tem a câmera que vigia o trabalhador, você tem o sistema eletrônico de teclado, né, que mede os toques no teclado e que efetivamente faz um controle do trabalhador. Então, vários sistemas de tecnologia que estão sendo usados para controlar o trabalhador, né, ou para dispensar o trabalho, né, o desemprego estrutural. E isso é uma realidade que o mundo tem e o Brasil, consequentemente, também, né? E por fim, olha, a globalização ou a mundialização, né, do capital. O Marx, lá no século XIX, ele anteviu a globalização. Ele disse o seguinte: olha, se nós não conseguirmos barrar o capitalismo, esse capitalismo vai mundializar. Esse capitalismo ele vai disseminar para o mundo todo. Ele estava visualizando, ele já estava vislumbrando a globalização econômica que a gente vive hoje. Só que ele não chamou de globalização, ele chamou de mundialização. Então, o que é a mundialização do capitalismo? É exatamente essa disseminação. O capitalismo ele ia envolver o mundo como um todo. Ele ia ser disseminado para o mundo como um todo. Ele ia esparramar para todo mundo e muito provavelmente que nós, né, nunca mais, isso na visão do Marx, tá, gente? O Marx vai dizer, olha, se o capitalismo mundializar, nós nunca mais vamos sair dele. Nós nunca mais vamos sair desse contexto dele. E é exatamente o que aconteceu, né? O capitalismo, de fato, ele se disseminou, ele remodelou a partir do século XXI. Nós temos neoliberalismo, e a partir aí do sistema neoliberal, globalizado, o capitalismo então se reformulou e ele está cada vez mais forte, elegendo políticos que representam o modelo neoliberal cada vez mais forte, operacionalizando medidas que tiram direitos das classes trabalhadoras e baixas e garantindo privilégios para as classes mais altas, né? Um sistema que, assim como a teoria marxista da infraestrutura e da superestrutura, que foi o tema da nossa aula número 1, você busca lá a aula número 1 para retomar esse discurso, tá? Essa explicação de infraestrutura e superestrutura. O capitalismo se estruturou em cima da infra e da superestrutura, mostrando que há sempre uma continuidade dos privilégios daqueles que detêm o controle dos meios de produção, que está na infra, e simplesmente uma reprodução dos interesses dele na superestrutura, que é o campo das relações sociais, onde está a mídia, educação, poder judiciário, religião, e que na visão marxista de enxergar a sociedade, a superestrutura, né, era totalmente governada, né, tudo aquilo que acontece na superestrutura é ditada pela infraestrutura, certo? Então, o Marx previu a globalização, ele previu que a globalização ia se disseminar, ela ia esparramar para o mundo todo, e que depois seria muito difícil a gente sair dessas garras do capitalismo voraz, que é esse capitalismo neoliberal globalizado que a gente vivencia hoje, né? Então tá aí exemplos, né, da mercantilização na educação, né? Nós temos aqui a questão, né, da luta de classes, que efetivamente é a parte final, né, da nossa aula de hoje, né? E depois eu vou deixar o socialismo e o comunismo para a gente falar numa outra aula, tá? Para Marx, então, a história das sociedades está baseada nessa apropriação privada dos meios de produção. Então, a partir do momento que uma classe se apropriou, né, dos meios de produção, efetivamente há um conflito, né,
dos interesses daquela classe que é a explorada, que é aquela que perde, que é aquela que não tem acesso às mesmas condições, né, de vida, de dignidade, de políticas públicas, e que, portanto, vai ficando cada vez mais à margem social e em processo de desigualdade, né? Então, o conflito é algo inerente dessa sociedade em relação às classes que estão no controle, né, superior, que vão explorar as classes baixas. E isso vai gerar e potencializar a desigualdade, né? Apesar das relações de classe não se limitarem somente a essa polaridade, né, daqueles que detêm os meios de produção e os que não detêm os meios e, portanto, são explorados, apesar dela só não se limitar a isso, né, existem outras relações, por exemplo, a classe média, que é manipulada pela mídia, que é manipulada através das fake news, né, resultados eleitorais, né, nesses últimos tempos, Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, foram definidos por redes sociais, sobretudo por conta de fake news, né? Então, essa relação conflituosa é que acaba por permear, então, toda essa vida social, é que acaba, né, por ditar rumos, por ditar uma alienação e uma cegueira social para que o sistema, para que as pessoas não percebam o espaço delas nesse ambiente social e as capacidades que elas teriam, segundo a visão do Karl Marx, de se juntar para lutar contra essa realidade de exploração, certo? Então nós temos aqui o marxismo, então ele distingue dois tipos de classe, né? A classe entre si e a classe para si, né? Aquelas que lutam em razão dos seus objetivos, de interesses que possam fazer, né, o país crescer concomitantemente, ou aquelas classes que querem para si só e que, portanto, essa classe ou um pequeno grupo, uma oligarquia, é que se beneficiam de toda a estrutura econômica, política e social, né? Então, as condições econômicas se transformam primeiro a massa, né, da população, a massa dos trabalhadores. É importante eu alienar os trabalhadores, eu alienar para que eles não percebam a importância deles no controle produtivo. A hora que a classe trabalhadora percebeu o quanto eles são vitais no sistema produtivo, gente, eles viram o jogo, eles viram a mesa. Então é por isso que a mídia, patrocinada, né, pelos grandes interesses econômicos, pelos grandes donos dos capitais, ela vem disseminando ideologias para tentar apagar a consciência crítica da classe média e baixa, para que elas não percebam que se elas se unirem, elas vão conseguir operacionar mudança que vai tirar gradativamente lucro, né, e o poder das mãos das classes altas, daquelas que são as detetoras, né, do poder econômico, tá? Isso é também teoria marxista, né? Isso está lá no manifesto do Partido Comunista e também no Capital do Karl Marx, duas obras importantes que caem demais nos vestibulares, tá? Então, olha, essa massa, olha, já é uma classe com respeito ao capital, mas ainda é uma classe para si, né? Na luta, essa massa se une e se constitui como uma classe para si. Então, quer dizer, as classes, né, o Marx está dizendo que elas têm que se unir para lutar em busca de políticas que possam resolver os problemas delas também, classe média e classe baixa no país. Tá classe? Então, por fim, olha, Marx também acredita que por meio da luta de classe é que ocorram as transformações na sociedade. A luta de classe é o motor da história, a vida toda nós tivemos luta de classe, plebeus, patrícios e plebeus, senhor de engenho e escravo, né, burguesia e proletariado, senhor, faraó e povo, quer dizer, nós sempre tivemos ali classes opostas, aqueles que exploravam e aqueles que eram explorados, que sempre se opuseram ao longo do processo histórico. Esse é o motor da história que o Marx se refere aqui, tá? A luta de classe, então, irá conduzir a uma ditadura do proletariado, sendo essa a transição para a abolição de todas as classes e para uma sociedade sem classe. E é exatamente esse o mecanismo, né? O socialismo que prepara para o comunismo, que é exatamente o regime definitivo, segundo Marx, onde não há previsão de Estado. Tá bom, gente? Nunca repitam que esses modelos que a gente tem de ditadura, de suposta ditadura de esquerda, sejam comunismo, porque não é.
No comunismo não tem a previsão de Estado, tá bom, gente? Mas aí a luta de classe, a formação da Revolução do Proletariado e o regime socialista será tema da nossa quarta aula. Eu vejo vocês em breve por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tudo de bom.